Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui para fazer o vídeo daquilo que foi a minha experiência na VienaCon, que já se vai assumindo como uma das grandes convenções, encontros de jogos de tabuleiro no país, na sempre bela cidade de Viana do Castelo, onde apanho sempre chuva. Mas não há problema, porque lá onde se joga na VienaCon não há chuva e não há esse problema, e o sítio é super agradável e muito agradável, muito fantástico, tão fantástico como as pessoas e toda a equipa que a organiza, o Ricardo Ferreira e todas as outras pessoas, o Márcio, o Luís, por aí fora, tantos, que nem sequer me estou a lembrar dos nomes de toda a gente. Portanto, peço desculpa por isso. Mas é muito bom encontrar-vos, estar convosco e ver que o vosso evento está a crescer e a atrair cada vez mais pessoas, a ter o reconhecimento também da autarquia da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e isto não é muito fácil ter isto, e basicamente vocês estão a conseguir isto, é um excelente exemplo. No evento, no Centro Cultural de Viana do Castelo, magnífico espaço, muito bem iluminado, muito bem arejado, com uma acústica muito boa, muito agradável, porque todo ele é revestido de madeira e tem uma vista fantástica sobre o rio e sobre a própria cidade. Portanto, um sítio ímpar no país para fazer este tipo de convenções. E no local havia várias outras coisas, como é comum e costuma acontecer aqui na VienaCon. Havia torneios, havia vários workshops, havia lojas no local e havia alguns stands também de editoras e de alguns outros projetos. Por exemplo, tinham o Salta da Caixa com a sua loja e também a mostrar algumas das novidades que vão ter, e da qual se destaca o Cascadia. Foi para mim uma surpresa, um jogo simples de introdução, mas que tem tido um sucesso brutal, e o facto de serem eles a trazê-lo para Portugal já demonstra que estão de facto a apostar neste trabalho e a ganhar escala. Depois tínhamos também a Pitágoras, em que veio apresentar algumas das suas novidades. Depois também a FNAC, que é parceiro obviamente do encontro. Tínhamos também o stand da Maldito Games, também a loja do Jogar é que a gente se entende, do Board Game Café de Vila do Conde, que tinha também uma boa oferta de jogos. E depois também conheci o projeto Camera with No Name, e tive uma excelente conversa com os dois membros fundadores, que eu vou passar agora. Então eu estava a passar aqui pelas mesas ontem na VienaCon, a ver o que é que andava, e eu sou sempre muito curioso para ver o que é que há de novo, e descobri que havia ali uma mesa que eu não sabia bem o que é que era. E o que é que eu fiz? Cheguei ao pé da mesa, perguntei, mas afinal que projeto é este? E acabei por conhecer duas pessoas que não conhecia, que me explicaram o que era. E eu agora ia-vos pedir para se auto-apresentarem e para apresentarem também o vosso projeto. Ok. Augusto. Carolina. Somos realizadores de cinema ambiental, principalmente, e os jogos é uma paixão. E com os jogos temos tentado introduzi-los ao longo das nossas caminhadas, em que ou estamos a realizar um documentário ou estamos já a mostrar um documentário, e tem acontecido que nesses eventos os jogos têm vindo parar às mesas e têm sido começados a ser usados como ferramenta para apresentar também as temáticas ambientais. Esse foi o início, certo? Sim, acho que sim. Foi um pouco sem querer e muito rápido descobriu que fazia todo sentido juntar essas duas coisas e essas duas paixões, na verdade. Sim. Carolina de Essen, ela levou-me à feira. Eu comecei a explicar o Ocean Crisis. Ocean Crisis é um jogo cooperativo que lida sobre lixo marinho e, portanto, foi o meu primeiro jogo, assim, a sério, que expliquei para uma data de gente na maior feira de jogos do mundo. E então, foi assim a minha porta de entrada, assim, um bocado à bruta, não é? E a partir daí, sim, começou a fazer todo sentido. E então, quando começou o projeto, o nosso primeiro documentário sobre os plásticos, o lixo marinho, o descartável, esse foi o jogo usado. A partir daí, começamos a abrir um pouco o leque e a pensar que o jogo também já não precisava só ter temáticas ambientais. Temos vários com temáticas ambientais, temos vários jogos educativos, de editoras que nos estão a apoiar, mas ao mesmo tempo o jogo já, ele próprio, como objeto, para tirar as pessoas dos ecrãs, para tirar as pessoas de coisas que só precisam de ser carregadas com energia ou que têm baterias, como esse telemóvel que nos está a filmar agora, e portanto isso ajuda-nos imenso a transmitir a ideia de que podemos ir todos para a mesa, de que podemos voltar ao analógico e, embora estejamos aqui numa convenção de jogos de tabuleiro, podemos pensar que muita gente joga, que muita gente conhece o hobby, mas não é verdade. Quando viajas e quando
quando estás com estes grupos de pessoas, realmente não é assim tão popular, só aqueles clássicos que a gente conhece, não é? E acho que assumimos um pouco essa missão também de mostrar para as pessoas que esse hobby existe, que é incrível, não é? Como família, com amigos, podemos desenvolver várias capacidades diferentes, emocionais, cognitivas, e pronto, assumimos essa função assim um pouco de espalhar o hobby. E, por exemplo, uma ideia que surgiu e que já existe em muitos lugares, mas em Portugal ainda não tanto, são as ludotecas. Então começamos um pouco com a ideia de micro-ludotecas, em lugares assim um pouco inusitados, num café ou numa livraria, também ter jogos que as pessoas podem ir, e os jogos podem rodar, não é? entre diferentes pessoas, e elas podem estar ali a jogar, conhecer pessoas novas. Não precisamos todos nós comprar jogos. Jogos às vezes podem ser caros, também é uma pegada ambiental, não é grande. E por isso a ideia de rodar jogos entre pessoas, também comprar em segunda mão, é super interessante. Na Alemanha isso já é feito de uma maneira bastante vasta, mas em Portugal acho que ainda está a começar, então Sim. São essas algumas ideias que a gente tem, que a gente quer mostrar, e é um pouco o nosso objetivo aqui na feira também. Por isso que trouxemos alguns clássicos que nós adoramos, e é um mundo à parte. Pronto. Eu quando ia passar pela vossa banca, depois vi que estavam com umas máquinas muito profissionais, assim, profissionais como esta, com a que eu estou a filmar, e que realmente me pareceu que fazia uma abordagem muito mais séria do que é habitual, se calhar, até na criação de conteúdos de vídeo e multimédia em Portugal. Portanto, mas o que me despertou mais curiosidade é como é que é feita esta conjugação da parte da produção documental, do vídeo, do áudio, tudo isso, com a aplicação dos jogos. Portanto, vocês tiveram que desenvolver aqui algum método para conseguirem compatibilizar as duas coisas. Isso é que me pareceu fascinante. Querem partilhar como é que isso funciona na prática? Na prática, ora bem, assim, há um bocado estávamos a comentar que realmente nas nossas viagens, nas nossas produções, não é, de filmes e documentários e vídeos educativos, o que fazemos é levamos sempre jogos connosco. E nós acabamos de estar, por exemplo, em Setúbal, onde estávamos a apresentar um documentário, ao mesmo tempo que coincidiu que era a Noite dos Investigadores, e levamos uma data de jogos da Genius com a temática, portanto, de ciência, não é? Essa é uma maneira que nós usamos, ou seja, nós levamos sempre jogos debaixo do braço. Se calhar já o fazemos também porque vamos em viagem e queremos jogar uns jogos, vamos jogos assim mais pequeninos e tal, mas agora faz todo sentido levar jogos para, eventualmente, já que fazemos a viagem. Isto é uma maneira também de uma pessoa que está preocupada com as questões ambientais pensar, que é, se eu vou a Setúbal, já agora aproveito e faço um evento com jogos. Já agora, não é? Em vez de só fazer turismo, o resto das horas aproveito e falo com uma escola, ou levo jogos com um objetivo específico. Normalmente nós não gostamos também de ir só a um sítio e voltar para casa, porque são quilómetros que fazes. Então, por exemplo, a penúltima vez que fizemos isso, também conseguimos encontrar os pontos. Portanto, quando tínhamos que voltar para casa, fomos vendo no mapa para onde é que íamos passando e fizemos ali uma turnê, e acabamos de preparar a Serra da Estrela também e fazer uma voltinha maior, mas compensou porque também levamos jogos para outro projeto europeu, etc. E é mais ou menos isso, nós encaixamos os jogos sempre no meio do nosso trabalho. Chegando a um ponto em que os jogos já passam a ser também trabalho, porque já acontece que já nos estão a pedir, por exemplo, para estar com escolas, etc., no verão principalmente, em que estamos ao ar livre, nós estamos muito a levar os jogos lá para fora, não é? Tirá-los de casa e estar ao ar livre, sempre possível, e isso tem sido uma maneira já ao contrário, ou seja, os jogos já vêm antes, e depois a produção de vídeo e de conteúdos já vem depois. Isto porque as editoras também têm interesse em que existam conteúdos dos seus jogos a serem jogados nestes meios, nestes ambientes, e com esta função, não é? De que para nós um jogo ecológico, por assim dizer, é um jogo que é bom em primeiro lugar, portanto vai ser jogado muitas vezes e vai passar por muitas mãos e muitas pessoas. Vai ser um jogo também que pode ter um impacto ambiental menor porque já não tem os tais plásticos, etc. Mas principalmente porque tem uma caixa pequena, também é um impacto menor, não é? A nível de espaço e transporte. E é isso que tentamos sempre transmitir. E então vamos, em princípio, começar a ver-vos mais neste tipo de convenções, provavelmente, nos próximos tempos. Onde é que as pessoas podem seguir o vosso trabalho? Sim, pronto. Temos uma página de Instagram que é dedicada aos jogos, que é a Shoot for the Planet, mas ao mesmo tempo também vamos partilhando algumas coisas no Camera With No Name, que está mais ligada à parte dos documentários ambientais, e esta parte mais ligada ao vídeo.
Sim, estamos mais presentes realmente no Instagram, nessas duas contas. O Facebook também existe, que é Mary with No Name, e o TikTok acabou de nascer há uns dias. Estamos a experimentar, não é? Pronto. Mas principalmente o Instagram é a nossa ferramenta principal. Sim, temos o canal do YouTube, claro, óbvio, fazemos filmes, não é? Sim. E depois o nosso trabalho da parte de produção de filmes, por exemplo, a Amazon Prime já existe UK e Estados Unidos, o nosso primeiro documentário, em vários festivais também, e agora estamos a preparar um documentário que hoje começamos a filmar, a fazer umas entrevistas, para fazermos um documentário com base em jogos de tabuleiro e depois partir daí para discutir outros temas também. Ok, muito bem. Vamos então tentar acompanhar-vos. Okay, e vamos nos vendo por aí, quer seja fisicamente ou online, e bom trabalho e até um dia destes. Ok, obrigadíssimo. Até já. E isto também me surpreendeu, este projeto, afinal tantas coisas maravilhosas a acontecer em Portugal e mesmo eu que tento estar atento, não sei de tudo. Depois tínhamos também um stand com material para ilustrações, mas que estavam um pouco à parte, uma vez que as pessoas se calhar iam mais à procura de jogos. Uma coisa que eu acabei por não registar foi o stand local da Wood Games PT, que me fez a torre de dados e aquelas bases, que estava lá a vender os seus materiais e também a vender mesas de jogo, de gamer, a preços fantásticos. Se tivesse o espaço, tinha trazido uma seguramente. Depois, como é habitual nestas convenções, é sempre um local e um espaço e tempo onde conseguimos estar com outras pessoas da comunidade, e foi o caso, deu para estar a falar com várias pessoas, embora sempre não tanto como eu gostaria, porque o tempo é realmente pouco, mas tivemos momentos interessantes com o Jogamos, a equipa do Jogamos, o Tiago e a Sara. Depois também o Diogo Barros estava por lá, com quem vamos sempre conversando um pouco. E depois muitas outras pessoas do The Board Game Collector, que eu vou seguindo também na página de Instagram, e tantas outras pessoas. Deu para estarmos, não a jogar muito, porque eu não joguei, só joguei um jogo, por mais estranho que pareça, mas depois também nos eventos que vão acontecendo fora, quando vamos almoçar, quando estamos a jantar, quando vamos beber um copo, todas essas coisas fazem parte também deste ambiente de convenção, e não vou citar todos os nomes, porque tive também com muita gente, porque depois vou-me esquecer de muitos e assim ficam muitos também de fora, que é mais fácil. Mas de pessoas com quem eu tive especialmente, isto foi porque ficámos na mesma residência, no mesmo hotel, que foi o Orlando Sá e o Emanuel. O Emanuel do Dice Tuga, que também é uma página de Instagram, que tem algum humor à parte que vale a pena seguir também. E foi também um momento muito agradável com eles, até porque tivemos também durante o pequeno almoço e até discutir depois à noite, na véspera durante sexta para sábado, e também agradecer-lhes porque eles testaram, eles e a equipa do Meeple of Liberty, também do Instagram, com muito impacto, também já internacional, que tiveram a testar o meu protótipo do meu jogo no cartão, ou seja, que é um jogo que eu criei para colocar num cartão de visita. Foi o teste do protótipo, ou seja, acaba por ser um jogo que me pareceu ser uma ideia para... melhor ideia para demonstrar aquilo que se pode fazer com jogos do que dar um exemplo no próprio cartão de visita, e eu lembrei-me do caso de um jogo que era o mais simples possível e que gastava o mínimo de componentes possível. Basta uma caneta e um dado e acaba por ser um roll and write para jogar a solo, que se consegue jogar no cartão e replicar depois em qualquer lado. Depois eu também vou partilhar aqui mais informação sobre esse jogo e quem sabe até ponha uma entrada no BGG e disponibilizar caso queiram imprimir e jogar. Também estou curioso para ver as reações. O feedback foi bom, claro, alguns ajustes a fazer, não propriamente no jogo, o jogo está funcional, mas naquilo que são as regras, que normalmente é um daqueles elementos que é sempre mais difícil de fazer de modo a que seja fácil, porque fizemos também playtest cego. Mas sobre a convenção, aproveitei para fazer outras coisas. Uma delas foi gravar o workshop do Orlando Sá, que ele deu sobre desenvolvimento de jogos, prototipagem e a própria apresentação dos jogos, o pitch às editoras. Foi gravado, foi na manhã de sábado, e eu depois vou editar e vou colocar e disponibilizar aqui para que possam assistir, que foi um momento muito interessante de partilha de conhecimento e de algum debate. Depois também houve o meu próprio workshop de uma metodologia gamificada que eu criei para ajudar a desenvolver serious games, ou seja, jogos para propósitos, para além do entretenimento, mas mantendo o entretenimento. Essa metodologia, eu não vou divulgar todo o sistema, porque ainda está em desenvolvimento e é algo que eu exploro mais profundamente nas formações, mas primeiro eu quero publicar isso, estabilizar e validar o próprio método, então depois eu irei
divulgar, mas vou provavelmente divulgar apenas a introdução ao método, isso filmei, mas também vou divulgar aquilo que seria uma espécie de uma comunicação, de uma aula sobre a história, uma breve história dos jogos de tabuleiro, que eu acabei por fazer antes do workshop, acabou por não acontecer na sexta, mas aconteceu no sábado, e essa eu também gravei e vou também disponibilizar aqui em vídeo. Depois de jogos, eu joguei um jogo apenas. Não tínhamos muito tempo, até porque eu tive que vir no sábado à noite, portanto houve ali um momento antes de jantar que deu para jogar uma coisa. E curiosamente cruzei-me com o Pedro Kerouac, com quem nunca tinha jogado, e com o Carlos Ramos, e queria jogar uma coisa assim um bocado mais agressiva, especialmente com o Pedro. E lembrei-me, bem, então vai mesmo The States. E pronto, jogámos o jogo e foi hilariante ver a reação deles, que não estavam à espera, se calhar, de uma coisa que tem um aspecto e depois é muito mais violento do que o jogo parece. Jogámos também com a Luzia, que também conheci pela primeira vez neste evento, que está mais associado ao grupo de board gamers Débora, e foi um momento muito hilariante e depois provavelmente eles vão comentar se quiserem. Portanto, foi um momento interessante de interação em que, apesar de todo o ambiente agressivo do jogo, houve muito boa disposição à mesa. Também na convenção, eu aproveito sempre que posso, às convenções que vou, para dar algum apoio às lojas, embora nós também precisamos, ou seja, quem cria conteúdos de apoio das editoras e lojas com jogos para criarmos os nossos conteúdos, eu sempre que possível tento também fazer algumas compras para dar o meu próprio apoio. E neste caso fiz uma compra de um jogo para os meus filhos, para as crianças, no A Jogar é que a gente se entende, e comprei o Toc Toc, aqui uma recomendação do Manel, de um jogo que tem uma colher de pau lá dentro e que basicamente vamos tentar adivinhar receitas pelos sons que fazemos com a colher. Portanto, um jogo que mistura aqui a memória, capacidade de atenção e sons, com um ambiente cómico também. E depois, na loja da Salta da Caixa, o Genotype, que era um jogo que eu andava a procurar há algum tempo, e pronto, estava a um preço mais ou menos razoável, e aproveitei também como contributo pessoal, e então obtive este jogo, que é um jogo sobre as primeiras experiências de Mendel, que podemos dizer que é o pai da genética, que fez estas experiências com vegetais, com ervilhas, e acabou por dar origem ao estudo da genética e à investigação científica, que foi traduzido aqui para jogo, para ambiente de jogo, pela Genius Games, que tem alguns jogos que tentam dar a experiência do jogo de hobby, mas ao mesmo tempo fazer uma espécie de um jogo educativo, e tentando o melhor dos dois mundos, que é uma coisa muito difícil. Portanto, eu trouxe este jogo, vamos ver se eu consigo explorar, até porque alguns deles têm modo a solo, e isso é uma vantagem também para os poder explorar quando não há muito tempo. E pronto, foi basicamente esta a minha experiência na VienaCon. Não pude estar no domingo, portanto, tudo o que foram os eventos que aconteceram no domingo acabaram por me passar ao lado, infelizmente. Mas do pouco foi muito bom, e recomendo que vão visitar na próxima edição, porque é sempre um ambiente muito especial, mas também vão às outras convenções, porque há mais. Já sabemos que também há uma data para a InvictaCon e obviamente para a LariaCon, porque mesmo que não conheçam ninguém, vão ficar a conhecer e vão sentir-se parte desta comunidade dos jogos de tabuleiro modernos. Ia-me esquecendo de uma coisa, e acabo por pôr aqui, que é o Pedro Kerouac esteve constantemente a gozar comigo que, olha, o Miquel Sousa dos jogos do tabuleiro, porque eu faço sempre essa referência, é sempre o meu botão de início dos vídeos, que acaba por ser já algo interiorizado, que me marca o ritmo para começar, e ele esteve sempre a gozar comigo, mas eu vou continuar a fazer exatamente o mesmo, porque me ajuda e porque funciona e porque fica na cabeça das pessoas, pelo menos na minha está, e acho que não consigo desconectar e começar um vídeo sem dizer. Então, piadas à parte, momento de despedir, de encerrar. Obrigado por tudo, pelo vosso apoio, subscrições, gostos e tal. São sempre coisas muito úteis e importantes aqui para o canal. Obrigado por tudo e adeus!